Sim, o momento é espetacular. É a parte 3 dessa história linda, linda, linda e imperdível. O Preço do Brilho. Que história magnífica. Um livro. Amanda, que história mais linda. Sinceramente, eu estou apaixonado. E eu tenho muitas ouvintes e muitos ouvintes que entram em contato, que deixam comentários. Inclusive, eu quero colocar hoje alguns comentários que eu recebi através do nosso WhatsApp. Então, através do WhatsApp, muita gente mandou essa mensagem. Vou colocar no final da história de hoje alguns desses comentários, para que você possa avaliar, Amanda, o sucesso da sua carta, a beleza da sua carta. Um livro é realmente uma das mais belas histórias que eu já contei aqui no canal. A gente não pode dizer que seja mais bonita, porque quando a gente ouve uma outra, fala, não, eu acho que é essa aqui. A gente se perde um pouco. Mas a sensibilidade do nosso ouvinte é toda a prova. Olha, tá tudo pronto. Vamos ao capítulo 3, a terceira parte da história. Antes de eu começar, dá uma passadinha no canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Você coloca assim, Paulinho Boa Pessoa, você põe no YouTube, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Eu tô contando lá uma história a respeito de a cuia e a vela num rio, que localiza os corpos das pessoas afogadas. É uma história das mais interessantes. Se você gosta de mistério, se você gosta de coisa sobrenatural, você tem que ouvir essa história. Mas, Paulinho, onde eu encontro essa história? Você encontra colocando Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Aí você chega no canal dos Mistérios e lá tem várias histórias assim. Mas essa foi mais uma que eu publiquei, que é a história é uma cuia e uma vela que se coloca na água do rio. E ela vai localizar, aquela cuia com aquela vela vai localizar o corpo de alguém que se afogou. É muito interessante. Ouça e participe. Eu quero te pedir mais uma coisinha. Se inscreva no canal, que é a única forma que a gente tem de crescer. A gente só pode evoluir com a sua inscrição. Se você já fez isso, aí peça para alguém que não tenha feito. E mais uma coisa ainda, seja membro do canal. Eu quero que você se torne membro aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Isso para mim é de importância ímpar. Isso posto, então agora eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história é belíssima. Na sua terceira parte, o preço do brilho acabou de brilhar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Fiquei ali sozinha, sabe? Sentindo o peso de tudo, mas eu já tinha decidido. Eu tinha ligado para minha tia Rosana. Eu havia topado fazer a viagem a Paris. Sei lá, a minha tia me convenceu. Quando a gente tá perdendo um jogo por 1-0, que seja 10-0 para o adversário, não vai fazer diferença. A derrota é a mesma. É nada, mas 1-0 você às vezes perde com dignidade, cabeça erguida. Não existe isso. Não existe. Derrota é derrota, caramba. Perder de 1-0 ou 7-1. Perdeu, saiu da Copa. Aquele jogo com a Alemanha, se o Brasil tivesse perdido de 1-0, sairia da Copa do mesmo jeito, nós estaríamos chorando do mesmo jeito. Eu não penso assim. Bom, eu tinha topado, aceitado.
Paris, 60 mil reais, um homem doente. Isso vai ser duro, hein? Isso vai ser duro, eu vou ter que ficar com um homem doente. E o gosto amargo de um destino que eu mesmo havia ajudado a cavar. Chorei muito, porque eu sabia que mesmo indo para Paris, eu não sairia do lugar. Bem, mas eu topei e agora já estou dentro do avião. Fui lendo um livreto com algumas expressões em francês, mas não sabia pronunciar aquilo, tudo muito difícil para mim. Monsieur. Acho que é assim que fala. Monsieur. Diz que tem... A pessoa que falou comigo disse que eu tenho que fazer biquinho. Monsieur. Acho que é... Mon amour. É assim. Quando o avião pousou, que eu desci da aeronave, o frio cortante, era comecinho de novembro. Aquele frio cortante parecia atravessar o meu casaco, mas havia dentro de mim algo que queimava, a mistura da raiva, do medo e uma estranha sensação de liberdade. Estou em Paris, minha primeira viagem internacional. O motorista que a agência contratou já me esperava, segurando uma placa com o meu nome. Estava escrito corretamente, Amanda. Ao sair do aeroporto, o cheiro de querosene deu lugar a um perfume suave daquele, para os europeus, outono, né? Mas já fazia frio. Folhas secas, chuva, café fresco. Paris tinha aquele ar de melancolia bonita que só as cidades antigas sabem ter. No carro, durante o trajeto até o hotel, a agente francesa me explicou rapidamente o itinerário. O cliente era o Monsieur Henri Delacroix. Mas ele fala português, né? Sim, vivia no Brasil, viveu muitos anos no Brasil. Só o nome dele é assim, bem francês. Henri? Não, Henri. Mas... escreve-se Henri. Não, fala assim. Monsieur Henri Delacroix. Henri Delacroix. Isso. Monsieur. Um viúvo, 69 anos. O que será que ele tem? Os médicos lhe deram pouco tempo de vida. Meses, talvez até dias. Cheguei a pensar maldosamente, se eu tiver sorte, quem sabe uns 3 dias tá bom. Eu tava assim mesmo, pensando assim. Eu não conhecia aquela cidade. Tudo para mim era novidade. O homem não. O tal do Monsieur Henri, ele estava revisitando a cidade. Mas não como turista agora, mas como um homem despedida. Eu confesso, eu imaginava encontrar um velho caquético, curvado, com um olhar cansado, uma respiração curta, um daqueles senhores que falam pouco e reclamam muito da vida. Mas quando a porta do saguão do hotel Le Maurice se abriu, e vi o Monsieur Henri pela primeira vez, eu quase esqueci de respirar. Henri Delacroix era um homem de presença. Não, ele não era alto. Ele era um homem baixo, mas ele compensava com um sapato com um solado grosso e o salto mais alto. Magro, ombros retos, cabelos grisalhos e penteados para trás. Usava um sobretudo cinza claro e um echarpe azul marinho que realçava seus olhos. Os olhos eram de um azul intenso que pareciam desafiar o tempo. Mademoiselle Amanda, disse ele com um leve sotaque francês e um sorriso discreto.
Oui, monsieur. Eu tinha treinado. Oui, monsieur. Eu respondi quase assim, não querendo ser ouvida. Medo de errar. Oui, monsieur. Quase automática, tentando esconder o meu espanto. Ele me ofereceu a mão, por gentileza. O toque era firme e quente. Por um instante eu tive a sensação de que ele podia ver através de mim, como se adivinhasse que eu vinha de um naufrágio emocional. Eu estava um caco, um ser humano em cacos eu era. Isso é que eu era. Eu estava ansioso por conhecê-la, disse ele. A agência me falou muito bem de você. Eu, quando vi suas fotos e o seu vídeo, me convenci. É essa aqui. É essa aqui. Eu nem sei explicar o porquê, mas eu disse, é essa aqui. Não, pra mim não tem problema de preço. É essa aqui que eu quero. É você, Amanda. Eu sorri. Fiquei sem graça. O cara tava afim mesmo, hein? Ainda sem saber o que dizer, me limitei a agradecer e... Eu até ajudei o porteiro levando uma mala, não precisava. E ele disse, não precisa, ele leva. O quarto dele ficava no 6º andar, de frente pro jardim. Um cenário de pintura. Lá de cima, as árvores nuas do outono francês pareciam suspirar diante do vento. Henri... Caramba, eu não posso falar Henri. Essa mania de a gente ler o que está escrito. Henri, Henri, Henri. Ele caminhou até a janela e ficou em silêncio por um tempo. Sabe, Amanda, quando eu era jovem, e ele gosta de contar história, eu pensei. Sabe, Amanda, quando eu era jovem, eu costumava atravessar aquele jardim todas as manhãs a caminho da universidade. Eu gosto muito daqui. Hoje eu só quero vê-lo outra vez com os olhos de despedida. Eu não sou do tipo que se emociona fácil, mas aquela frase do Henri me atingiu de um jeito estranho. Eu que fugia da dor, eu estava diante de um homem que a abraçava com serenidade. No dia seguinte começou o nosso roteiro. O primeiro destino foi Montmartre, o bairro dos artistas. Henri caminhava devagar, mas com elegância. Subimos as escadarias até a Basílica de Sacré-Cœur e lá de cima ele apontou a cidade, toda coberta por uma névoa dourada. Veja, Amanda, Paris é como a vida. Quando você sobe, tudo parece pequeno, mas quando você desce, cada rua guarda um segredo. Anotei mentalmente aquela frase. Eu que antes via tudo em preto e branco, começava a enxergar nuances. Passamos pelo Place du Tertre, onde pintores tentavam capturar rostos em minutos. Um deles pediu para pintar o meu. Recusei, envergonhada, mas o Henri insistiu. Um dia você vai querer lembrar como estava quando o destino trouxe você aqui. Pode pintar. Deixe que o artista faça o seu retrato. Enquanto ele desenhava, Henri me observava com um ar de admiração que me deixou sem graça. À tarde almoçamos num pequeno bistrô. Ele pediu vinho, eu provei. Gostoso. Não sou de beber. Tomei uma tacinha. Pedi café. E foi ele quem começou a falar do problema dele. Aneurisma. E não é contagioso, tá? Mademoiselle, não é contagioso. Falou com um sorriso irônico. Mas é uma companhia fiel a mim. A qualquer momento pode decidir se eu devo ficar ou devo partir. Fiquei sem palavras. Ele falava da própria morte como quem comenta o tempo. Henri, e você não tem medo? Eu perguntei. Tenho sim.
Mas o medo não deve ser um inquilino eterno no coração da gente, sabe, Amanda? Prefiro dar-lhe um quarto bem pequenininho e uma janela que mal abre. Para que o medo ele se sinta mal, desconfortável e logo vá embora. Naquela noite, ao voltar para o hotel, eu fiquei pensando na serenidade daquele homem. Eu que tinha fugido de tudo, estava ali acompanhando alguém que escolheu não fugir do fim. Nos dias seguintes, visitamos o Museu d'Orsay, o Louvre, o Arco do Triunfo e até fizemos um passeio de barco pelo rio Sena. Henri contava histórias de cada esquina, de cada ponte, de cada lembrança. E eu, entre uma risada e outra, sentia que algo se transformava dentro de mim. Ele me ensinava sem saber que a dor pode ser elegante e que mesmo diante da morte ainda há tempo para amar a vida. Era muito ensinamento naquelas atitudes dele. Eu fiquei dias ouvindo o Henri falar da vida como quem conta uma epopeia antiga. Cada relato saía dele como se fosse um troféu polido e um medalhão de lembranças. Mas o assunto dele, o assunto preferido dele, eu nunca imaginei que aquele homem fosse jockey. Não era mais. Fora. Jockey? Eu achei que ele fosse um industrial. Eu achei que ele fosse um comerciante. Eu achei que ele, sei lá, fosse rico. Jockey? Aí ele entrou no assunto. Era o assunto predileto dele. Ele falava com carinho dos cavalos, como se fossem amantes. E ao ouvir aquilo, eu percebia que para ele, a grande paixão da vida dele não fora mulher alguma. Fora um ser de 4 patas que saltava como que se desafiasse a gravidade. Henri nascera no mundo do hipismo. Contou-me que jovem sempre nasceu com esse talento para ser jockey. Foi por necessidade, mas principalmente por vocação. Um homem esguio. Eu falei que ele era baixo. Ele confirmou, tinha apenas 1,68 m. Mas com a leveza dos que dominam o galope. E foi assim que ele conheceu Manon. Desculpe a minha ignorância, quando ele falou Manon, achei que fosse um homem. Quando ele falou Manon, eu achei que fosse... Desculpa, gente. Eu achei que fosse o nome de um cavalo, um homem. Ele disse, foi assim que eu conheci Manon, a filha de um grande criador da Normandia. Ah, era uma mulher. O pai de Manon tinha uma hípica de respeito e lá se criavam animais de sangue nobre, prontos para as pistas do mundo. Eles se casaram quando Henri tinha 31 e Manon 42. O casamento levou a um mundo de jantares em salões requintados, de carros caros e de viagens com gente poderosa. Mas o coração de Henri batia sempre por outro ritmo. O trote poderoso de um cavalo no salto. Ele me descreveu a raça que guiou a sua vida. Célie François. Como? Desculpa. É que eu não conheço. Célie François. É um cavalo francês de salto, elegante. Elegante no corpo e feroz no impulso. Falou de animais com nomes que pareciam poemas. Rapace do Rat, Marquise de Benfort, Foudreté. Eu não ousava repetir. E havia, acima de todos, o seu preferido. O cavalo que dizia ter sido feito de vento.
Eclair do Vento. Ah, esse era o teu preferido? Sim, Eclair do Vento. Henri dizia que com Eclair formavam uma dupla imbatível. Eles competiam nas provas mais difíceis, aquelas que exigem mais do cavalo do que do atleta humano. A prova mais difícil do hipismo é o Triple Bars. Não entendi. Triple Bars. É a combinação em que a margem de erro é zero. O Triple Bar, me contou, era uma daquelas provas que separava o comum do sublime. Eram 3 tábuas em progressão que colocavam à prova a extensão e a coragem do animal. Os especialistas consideram esse tipo de obstáculo um dos mais desafiadores para a capacidade de escopo do cavalo. E ele ganhou com o Eclair do Vento. Ele ganhou troféus. O animal tinha preço de rei. Henri ria, como quem não quisesse acreditar que o mercado transformasse tudo em alta cifra. Eu montava Eclair do Vento para a vitória. Aquele cavalo era muito valioso. Desculpa, eu materialista, né? Quanto assim? Desculpa a minha ignorância. Quanto assim vale um cavalo desse? 20 milhões de euros? De quê? De euros? Milhões? É a depender, sim. O espermatozoide é valorizado. Tudo dele vale muito. Para você ter uma ideia, o Eclair do Vento não tinha um valor para mim. Ele era invendável. Eu não era o seu dono, ele pertencia ao pai de Manon. Mas ele me cedeu o cavalo. Era mais meu do que dele. Cavalo da linhagem Célie François. Olha, já teve cavalo no Show Jumper. Eu já li notícias de cavalos que chegaram a valer milhões e milhões de euros. Esses eram assim. Mas eu vou contar para você sobre a prova que iria mudar a minha vida. Uma prova decisiva. Um circuito difícil. E eu lembro de cada detalhe. Eclair do Vento, naquele dia me parecia mais disposto. Eu pesava 54 quilos e 800 gramas. Um jockey não pode passar de 55. Eu estava no limite. Comia muito bem. 54 quilos e 800 gramas. Por um homem de 1,68 m. Tá bom, né? Pois é. Eu estava diante de um percurso que exigia tudo. Eclair do Vento disposto. Mas aquele circuito exigia ritmo, confiança, pulmão, coração. O platô final era uma sequência que culminava num oxer largo, seguido por um triple bar em progressão. O público segurava o fôlego. E eu montei no Eclair do Vento. Muito bem. Muito bem, Eclair do Vento. Muito bem, Eclair. Os obstáculos. E são muitos. Ah, são muitos. Tudo que você ganha aqui é grande. Preste atenção, Amanda. Não tem um obstáculo só. É mentira.
Se alguém te disser que uma coisa grande tem um obstáculo só, pode chamar a pessoa de mentirosa. Tem vários obstáculos. O público segurava o fôlego e Eclair do vento, ele vinha perfeito. Eu conheço pela batida dos cascos no chão. Como um metrônomo. Metrônomo de destino. Ele chegava e impulsionava, abria as ancas e voava. Muito bem, Eclair do vento. Muito bem. Eu já contava com mais um troféu. Com mais um bom prêmio em dinheiro. Mas foi no último obstáculo. Naquele instante que tudo parecia selado. O Triple Blah são 3 tábuas em progressão. Eclair do vento correu, impulsionou e tentou passar. Mas ele tocou a barreira com a ponta do casco traseiro. Ouvi dizer... Isso eu falando, Paulinho. Ouvi dizer, ele não me falou no mesmo tom, mas eu senti que ali a coisa se transformou, porque o Henri mudou na hora. Ele disse, foi como que se o mundo tivesse batido. O impacto foi brutal, Amanda, e no salto seguinte a perna direita do animal cedeu. A pistas, os presentes ficaram silenciosos, como uma igreja. Porque sabiam que ali estava o melhor cavalo do mundo para aquilo. Eclair do vento era. E eu um jockey respeitado. Começou a peregrinação, levamos o Eclair do vento aos melhores especialistas do mundo. Vieram veterinários, cirurgiões, equinos de renome, exames que pareciam nomes de remédios estrangeiros, tomografia, avaliação ortopédica, prognósticos frios. E todos diziam no mesmo tom o que nenhum dono queria ouvir. A fratura do Eclair do vento era grave. Recuperação improvável. O osso chegou a vazar do pelo. Ou seja, se expôs. A qualidade de vida do cavalo estaria irremediavelmente comprometida por um animal cuja vida se sustentava no vigor e na glória do salto. Aquilo era a vida do Eclair do vento. Se o Eclair do vento não tivesse num circuito participando de provas, para ele era a morte. E aquilo era uma sentença. Henri então me contou que naquela noite no estábulo algo nele quebrou antes do animal. Ficou sozinho no breu, com a respiração do cavalo ao lado. Não encontrou espaço para opção. Entrega aos médicos e pé atrás. Havia algo íntimo demais entre o homem e aquele peito que arfava. Eclair do vento. Havia ali uma dívida de humanidade que só ele poderia cobrar. O cavalo. E o preço para Henri era caro demais. Como ele não admitia que ninguém o fizesse, ele teria que ter a coragem de fazer. Então ele pegou a pistola no armário de ferramentas da hípica. A mesma que servia para espantar predadores ou encerrar sofrimentos em casos extremos, quando nenhum recurso médico existia. Aproximou-se do animal com a lâmina da última dignidade. Ele disse, e eu nunca ouvi ninguém falar assim sem tremer, que naquele instante, quando ele olhou para o Eclair do vento, o que ele viu foi a imagem de tudo que perdera: a juventude, as viagens,
a esperança de filhos que nunca vieram, os troféus que não haviam preenchido ainda o vazio que existia nele. Mas ele estava com a pistola nas mãos. Ele teve que apontar para o éclair do vento. Ele sentiu que uma lágrima quente escorreu dos seus olhos. E numa comunicação fantástica e incrível, uma lágrima também escorreu dos olhos do cavalo. Se foi lágrima de verdade ou se foram lágrimas dos seus próprios olhos que a mente projetou, ele jamais soube dizer, mas a imagem o acalmou e o desesperou ao mesmo tempo. Então não havia alternativa. E foi aí que Henri apertou o gatilho. O som ecoou mais alto do que qualquer glória que já tivera. Foi como se enterrasse ali, junto com aquele suspiro final, o último elo com a vida que ele acreditava dominar. Depois disso, tudo foi ruído. Tudo foi ruído em sua vida. Ter ele próprio sacrificado éclair do vento, não era pelo valor do cavalo, que para ele nem existia. Era tão alto, tão alto, tão alto, que para ele o cavalo era invendável, não tinha o que fazer. Nem que se o mundo fosse dado em troca. Mas ele ficou tão decepcionado com a vida e frustrado que ele mudou. Ele mudou completamente. Manon, a esposa, deixou de ser afeto e virou lembrança. Ele se perdeu em copos de vinho, uísque e em convites. O cavalo, que era imortal em sua cabeça, já não podia mais saltar. Estava morto. Quando ele me falou disso, eu senti uma corda invisível apertar o meu peito. Não foi apenas o remorso do homem que matou um animal amado. Foi a epifania de quem, assim como eu, vivera acostumado a atalhos para o brilho. Ele não me pedia perdão, apenas me mostrava com a voz quebrada o preço que pagara por achar que podia comprar tudo. Ele achava que ele pudesse comprar tudo, o dinheiro comprava tudo, mas não, por mais que ele colocasse dinheiro, não podia salvar a vida do éclair do vento. Foi essa história cruel, bonita e sem cura que o fez escolher passar os seus últimos dias visitando Paris. Para Henri, ver a cidade era como se despedir de um sonho que ainda sorria mesmo ferido. Depois que o Henri sacrificou o éclair do vento, o cavalo, que tanto o amava, algo dentro dele também morreu. Era como que se, ao apertar o gatilho, tivesse acertado o próprio coração dele. A vida que antes pulsava com o ritmo dos cascos, o brilho das taças douradas, foi se apagando aos poucos, como uma chama deixada ao vento. Henri passou a beber. No início, um copo de conhaque para acalmar a culpa, depois 2, 3, até perder a conta. O corpo, que antes era leve, 54 quilos e 800 gramas, moldado por um peso de hóquei profissional. O máximo que um hóquei pode pesar é isso, 55. Aí ele se perdeu, ele engordou, perdeu o equilíbrio, o reflexo, e com o tempo perdeu também o olhar firme que fazia cavalos obedecerem sem relinchar. Ele diz que elegante é galopar num cavalo sem que ele relinche. A elegância virou descuido, o perfume francês deu lugar ao cheiro forte de álcool. E Manon, a mulher pobre esposa que o amava, com uma ternura quase infantil, esperava que o tempo devolvesse a luz para eles.
ele começou a acusar a Manon. Não serviu nem para me dar um filho, pô. Nem um filho. Um herdeiro do meu talento de jockey. Nem isso, Manon. Nem isso você prestou para me dar. Mal agradecido, ingrato. Aquela mulher representava tudo na vida dele. Tudo que ele fizera, toda a condição que ele tinha. Eu falo de financeira, vinha do sogro, o pai dela. Mas ele não valorizava. Assim como Henri não voltou, ele se tornou um outro homem, frio, agressivo, arrogante, culpava Manon por tudo, pela falta de filhos, pela vida que não floresceu, pelos troféus que já não brilhavam. E a mulher doce da Normandia, que um dia acreditava no amor, ela foi adoecendo em silêncio. E dizem que quando a pessoa fica em silêncio, guardando para si dores e rancores, explode uma ferida. Um câncer de mama voraz levou embora o que restava da Manon. E com apenas 58 anos de idade, ela partiu desse mundo, deixando Henri viúvo e devastado. Ele tinha 47 quando a perdeu. E mesmo com a fortuna que herdou, jamais conseguia comprar de volta a paz. Herdeiro de terras, de cavalos, de títulos, mas órfão de si mesmo. Tentou seguir no hipismo, mas não havia mais brilho em seus olhos, nem leveza no seu corpo. O cavalo já não me aguenta mais. Estou pesando 80 quilos. Certo dia quis provar a si mesmo que ainda podia. Montou um cavalo novo, um puro sangue holandês chamado Chateau Blanc. Cavalo novo. Sabe quando você olha para o cavalo e ele te desafia, Amanda? O Chateau Blanc era assim, poderoso e indomável. Mas o meu próprio corpo já não me obedecia como antes. E numa curva mal calculada, eu fui arremessado ao chão e o impacto foi brutal. Quebrei a 12ª vértebra torácica. Sofri uma contusão cerebral também, um traumatismo. E os médicos disseram que eu tive sorte de não ficar paraplégico. Sorte, palavra estranha para um homem que vivia num castigo em vida. Passei, Amanda, 5 longos anos numa cadeira de rodas. Tive tempo de sobra para pensar em tudo o que eu tinha perdido. E mesmo quando eu voltei a andar com dificuldade, e depois fui recuperando com fisioterapia, sequelas ficaram. Não no corpo assim, mas na alma. O trauma sofrido no cérebro deixou uma sombra, uma lembrança física que anos depois se revelaria fatal. Por volta de 65 anos, eu voltei ao médico para os exames e ouvi de um especialista uma palavra que eu nunca mais esquecerei. Talvez em função, Henri, do acidente sofrido por você, há no teu cérebro um aneurisma, uma dilatação perigosa, numa região nobre do cérebro impossibilitada de cirurgia. Uma bomba relógio no interior da cabeça de um homem que já não acreditava em nada. Eu estava ouvindo tudo aquilo. Eu tinha esquecido dos meus problemas. É incrível, porque quando uma pessoa começa a contar a história dela, com tudo que o Henri me contava, esqueci dos meus. Mesmo assim, o Henri resistiu. Até que, numa manhã fria de outono, uma semana antes dele completar 69 anos, o médico foi direto.
Monsieur Henri, o aneurisma cresceu. O risco de rompimento é altíssimo. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Que pode ser a qualquer momento. Não tenho o que fazer? Você sabe que não. Mas até quando eu tenho? Vou ser sincero. Mais 1 ano. 2. Mas se eu disser mais 1 mês, eu acerto. Posso acertar. E se eu disser mais 1 dia, eu também posso acertar. É uma loteria. Sabe quando um fio de cabelo prende alguma coisa? Enquanto esse fio de cabelo resistir. Foi nesse dia que a ficha caiu. Henri percebeu, enfim, que não havia mais tempo a perder. Nem com arrependimento, nem com solidão. Vivia no Brasil desde a morte de Manon, numa casa ampla em Campos do Jordão, cercada ainda por vinhos e lembranças. Mas faltava o essencial, o calor de uma companhia. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria nossas vidas. Disse-me que certa tarde, com o olhar úmido de quem já não tem mais nada a esconder: eu quero amar. Eu senti isso em mim, sabe, Amanda? Amar como um dia eu amei Eclair do Vent. Eu tinha dado amor para os bichos, para os cavalos em especial, e a paixão da minha vida, Eclair do Vent, que eu tive que sacrificar com a minha própria mão. Eu me sentia um ser incompleto. Eu quero amar, nem que seja por um dia. Eu quero ter alguém ao meu lado, sentir a presença de uma mulher, não por obrigação ou interesse, mas por ternura. Eu sei que o tempo que me resta é pouco, ou quem sabe mais um pouco. E eu quero usá-lo para ser feliz e, se puder, fazer alguém feliz comigo. E foi assim que você entrou na minha vida, Amanda. Por acaso? Talvez. Agora eu falando, Paulinho, mas eu gosto de pensar que foi o destino. Esse velho poeta que escreve nas linhas da dor, o destino. Henri, ele não queria piedade, ele queria vida. E eu, por alguma razão que nem hoje compreendo, eu estava ali. Foi Henri quem sugeriu a Normandia. Vamos até a Normandia, o lugar onde tudo começou. Eu não sabia exatamente o que encontrar lá. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Normandia eu já tinha escutado falar num filme. Eu fui. Mas quando eu vi o brilho nos olhos de Henri, ao falar da terra natal de Manon, eu entendi que não se tratava apenas de nostalgia. Era um homem prestes a se despedir, tentando fazer as pazes com o passado. Viajamos num trem confortável que partiu de Paris ao amanhecer. Do lado de fora, a paisagem parecia uma pintura viva, campos verdejantes, ovelhas pastando, pequenas casas de pedra e fumaça saindo das chaminés. O ar da Normandia tinha cheiro de maresia e de história. Henri olhava pela janela com o queixo apoiado na mão e às vezes sorria, um sorriso calmo, quase de menino. Eu nunca o tinha visto assim. Amanda, ele me disse num tom baixo, a Normandia é o lugar onde o vento conversa com os cavalos. Achei poético demais para um homem tão racional, mas percebi que ele falava sério. A cidade de Deauville nos recebeu com seu charme discreto.
Aquela atmosfera de elegância antiga, com suas ruas limpas, fachadas de madeira, cafés perfumados e carruagens turísticas passando devagar. Era ali, nos arredores de Deauville, que ficava a antiga hípica da família de Manon, hoje pertencente a outros donos, mas ainda preservando o nome original. Aras de Lis. Aras de Lis. Henri era conhecido por todos. Quando chegamos, os novos proprietários o receberam como se recebessem um velho conde. Ele caminhou entre os estábulos como quem reencontra a própria alma. Ali eu vi que ele se transformou. Ele passava a mão nas crinas dos cavalos. Os cavalos parece que respondiam. Sabe, cavalo tem um jeito todo característico de cumprimentar. Quando ele passava a mão nas crinas, os cavalos cumprimentavam com aquele... Chamava o cavalo pelos nomes. Um relinchava à distância. Sentia o cheiro do feno fresco e do couro das celas com um respeito quase religioso. Eu o observava em silêncio. Ali, diante daqueles animais, Henri, ele rejuvenesceu. Seus passos ganharam firmeza, sua voz ficou mais leve e havia um brilho em seu olhar que eu jamais tinha visto desde que eu tinha chegado e tinha conhecido Henri. Era como se aquele lugar o tivesse devolvido a vida. Um dos cavalos, um belo garanhão castanho, chamado Brevent, parecia reconhecê-lo. Henri pediu permissão ao tratador e com uma destreza que eu não imaginava que ainda tivesse, ele montou no animal. E no início eu fiquei assustada. Achei que ele não pudesse. Posso, lógico que eu posso tudo. Mas não é perigoso para você? Não. O corpo dele encontrou o equilíbrio perfeito. E de repente o Henri, ele ficou leve, elegante, fluido. Um poema vivo sobre 4 patas. E o vento da Normandia soprou contra nós. E por um instante eu tive a impressão de ver o tempo parar. Aquele homem com quase 70 anos deslizava pela pista como se tivesse 30. Os outros assistiam, eu assistia admirada. E eu, sem conseguir explicar, senti uma vontade enorme de chorar. Quando ele desmontou, caminhou até mim com o rosto iluminado, os cabelos prateados esvoaçavam um pouco e o suor descia em gotas lentas. Foi a primeira vez que eu percebi o quanto Henri podia ser bonito. Não bonito de corpo, mas bonito de alma. Havia nele uma dignidade rara, uma espécie de nobreza que o sofrimento não conseguiu apagar. Eu que sempre evitei envolvimento, que mantinha as emoções presas sob a pele, eu comecei a sentir o terreno ceder. Nos meus encontros pagos, eu sempre estabeleci uma regra: nunca beijar a boca. Sei lá, o beijo era um gesto íntimo demais, perigoso demais. Cabia até o sexo oral. Beijo não. Dá para entender isso. Cada um, cada cabeça e a sua sentença. Mas na Normandia, diante daquele homem transformado, a regra se dissolveu. Estávamos próximos ao campo de treinos. O vento frio soprava do mar e o céu tinha aquela cor lilás do fim de tarde. Henri tirou as luvas, olhou-me nos olhos e disse num sussurro: eu não quero mais estar sozinho. Até o fim, Amanda. Eu não quero mais estar sozinho. Foi então que eu tive vontade de beijá-lo. E eu beijei. Não sei se fui eu quem se inclinou primeiro ou se foi ele. Eu só sei que naquele instante o mundo inteiro pareceu caber entre nossos lábios.
Foi um beijo lento, maduro, sem pressa. O beijo de quem tem pouco tempo e todo o amor do mundo. Depois disso, nada foi igual. A viagem que deveria durar, sei lá, uma semana, se estendeu por 3, 4. Visitamos Ronflé, com suas casinhas coloridas à beira do porto. Caminhamos pelas falésias brancas. Passamos uma noite em Rouen, onde o som dos sinos parecia conversar com a memória. Henri fazia planos como quem desafia o destino. Falava em comprar um pequeno aras, em treinar jovens cavaleiros, recomeçar. Mas quando o silêncio chegava, eu via o medo escondido atrás do sorriso dele. Ele sabia e eu também. No último dia, enquanto o trem de volta para Paris esperava na plataforma, ele segurou a minha mão com firmeza e falou: Amanda, o nosso tempo pelo contrato acabou. Mas eu não quero que esse tempo acabe na vida. Fica comigo. Fica comigo até o fim. Eu olhei para ele, assustada. Ele achou que eu não tivesse entendido. Não, eu acho que ele achou que eu entendi, mas que eu não tinha forças para responder. Então ele falou de novo: Amanda, fica comigo até o fim. Henri, eu preciso de mais um tempo, Paulinho Boa Pessoa, para te contar todos os detalhes. Eu podia encerrar hoje aqui a história, mas preciso de mais um capítulo. Por favor, me dá mais um capítulo. Tá bom, Amanda. Se você tá pedindo, quem sou eu para negar? Mais um capítulo para você. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coups de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la Bom dia, Paulinho. É a Janete Carregosa de Itapevi. Essa história ela tem um leque de possibilidades e reflexões, mas tem uma que me chamou muita atenção. Nós, na vida, não podemos depositar nossa alegria em alguém ou em alguma coisa. Quando a gente deposita nossa felicidade no outro, o outro pode ir embora, o outro pode morrer, o outro pode nos decepcionar. Nós temos que ter consciência que a fonte principal de amor, ela vem de nós.
nós devemos nos amar primeiro, para depois amar o outro, as outras coisas, as situações. Porque se a gente ama tanto algo fora de nós, a gente não tem controle sobre o outro. E a gente vai sofrer muito, muito. E é isso que ficou dessa história hoje para mim, viu? Um beijo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Que história maravilhosa, hein, Paulinho, boa pessoa. Eu sempre acreditei. Qualquer momento pode nos levar a situações inusitadas, tanto para o bem quanto para o outro lado. Mas é uma história muito bonita. Fiquei ansioso, eu cheio de coisas a fazeres aqui, perdi o meu horário, tenho mecânico para consertar minha máquina que está quebrada na gráfica, com outras coisas para resolver, para ouvir a sua história. Grande abraço, Paulinho, urbano de Parque Anhanguera, São Paulo, capital. Grande abraço, Reinaldo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Eu sou a Regiane, eu trabalho aqui no Campo Belo e sou doméstica. Então eu tô ouvindo a sua história, que história maravilhosa. Eu tô vivendo essa história como se eu estivesse nela. Olha, emocionante. Tomara que no meu pensamento, eu penso que ela casou com ele e que ela ficou uma pessoa muito bem-sucedida, voltou pro Brasil, não de cabeça erguida, mas aquela pessoa vitoriosa, porque não é fácil a vida dessas meninas. Eu conheci várias moças, já conheci, e não é fácil a vida delas fazer escolha. Bom, tá tudo bem, a escolha foi dela, mas é assim mesmo. E muito obrigada, viu? Você narra essas histórias assim como se fosse estando nela. Muito obrigada, um excelente dia.